Glória a Deus, aleluia. Aplauda, aplauda ao Senhor Jesus. A honra, a glória, a majestade, o domínio e a soberania a Ele, aleluia. Pode tomar o teu assento em nome do Senhor Jesus. Boa noite, irmãos. Boa noite, igreja. Graça e paz do Senhor Jesus, amém. Boa noite a você que nos acompanha através das redes sociais da 8ª Igreja do Nazareno. Nós gostaríamos de conhecer você que nos dá a honra de visitar-nos pela primeira vez. Alguém nos visitando aqui pela primeira vez? Amém. Há um irmão lá atrás. Mais alguém? Tem uma irmã. Permaneça com a mão levantada, por gentileza. Que bênção vocês estarem no nosso meio. Sejam muito bem. Vamos aplaudir os nossos visitantes. Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês. Voltem sempre. Afinal de contas, a 8ª Igreja é uma igreja da qual todos nós podemos pertencer, fazer parte dela. Nós somos uma grande família. Amém, irmãos? Amém? É com muita alegria que hoje eu venho partilhar da palavra de Deus com a igreja. Me sinto feliz, honrado por poder ter a oportunidade de ministrar mais uma vez na igreja a qual eu pertenço, na igreja a qual eu tenho pais espirituais e eu tenho filhos espirituais. Então, família é assim, nós temos pais espirituais e filhos espirituais. Nós precisamos gerar filhos espirituais. Então, este é o nosso chamado como discípulos de Jesus, sermos geradores de filhos espirituais. E quando não tivermos filhos espirituais, temos que fazer o pedido de Ana, a mãe do profeta Samuel. Devemos pedir a Deus: dai-me filhos, Senhor, senão eu morro. É este o desejo que nós, crentes no Senhor Jesus, precisamos termos filhos espirituais, pessoas que têm nossas vidas como referenciais, e assim nós também termos pais espirituais que nos ajudam, que nos orientam, que nos pastoreiam. É esta a nossa missão na face da terra, embora sobrenatural, embora não visível a olhos humanos, mas temos filhos e pais espirituais neste lugar que é a 8ª Igreja do Nazareno. Amém? Nós vamos partilhar uma porção do texto sagrado que se encontra no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo de número 16, dos versículos de 7 a 13, 6 versículos, livro do profeta Samuel. Samuel, que filho da mesma Ana, que pediu a Deus para dar um filho. Desesperada, ela via a sua concorrente, Penina, ter filhos e filhos de Eucana, e ela não tinha um filho. Então, ela pediu a Deus um filho, e Deus deu a ela um filho, e o filho chamado Samuel, este que é um dos homens mais relevantes do Antigo Testamento, acumulava 3 funções: profeta de Deus, era a boca de Deus, era um juiz para o povo, e também era um sacerdote. Então, Samuel foi um homem relevante na sua época em que ele viveu. O texto bíblico, no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo número 16, a partir do versículo 7, diz assim: porém, o Senhor disse a Samuel: não te atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor, Ele não vê como o homem vê o exterior,
Porém o Senhor, Ele vê o coração. Então, chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a esse escolheu o Senhor? Então o Senhor fez passar a Samar. Porém Samuel disse: tão pouco foi este o que o Senhor escolheu. Assim, Jessé fez passar os seus 7 filhos diante do profeta. Porém, Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum destes. Perguntou Jessé a Samuel: acabaram-se os filhos? Jessé respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamar, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fez-o entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor: levanta e unge, pois é este ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Vamos orar. Pai Santo, no nome do Senhor Jesus, nós oramos. Esta é a tua palavra, única fonte para as nossas vidas. Estrutura firme, meu Pai, para os pés do crente. Vida para todo aquele que crer nela. Nada que não esteja nela, meu Pai, pode ser regra de fé para a vida do homem e da mulher de Deus. Nós te pedimos, fala conosco, instrui-nos para esta semana. Nós pedimos o teu alimento. Ó meu Pai, usa-nos a cada um para sermos edificados neste momento, para ouvirmos a tua voz, a voz do teu Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que se apossou de Davi. Nós clamamos: se apossa de nós, para que nós possamos ser usados por esta palavra. É esta a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos, Saul já não mais governava. Saul empurrava o reino. E olha que não havia passado muito tempo, era o primeiro rei de Israel. E Deus já havia dito: vocês não precisam de rei. Mas o povo queria um rei. Os hebreus olhavam os mesopotâmios, olhavam os babilônicos, olhavam os persas, os medos, e todos eles tinham reis, mas os hebreus não tinham. Então eles queriam um rei. E Deus disse: eu vou dar um rei. Só que vocês vão ter que aprender a lidar, que ele vai ter momento de sucesso, de vigor, de bom governo, mas vai chegar um tempo que ele vai se definhar, ele vai chegar um tempo que ele não vai ter mais forças, e aí vocês vão ter que padecer todos juntos, para então viver um novo tempo com um novo rei.
Davi já não mais governava. E Deus vai usar o seu profeta, a boca dele na face da terra, para ungir um novo rei para Israel. Este episódio que nós acabamos de ler, do primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo número 16, é a unção do novo rei de Israel, de Davi. Nós sabemos muito bem, nós conhecemos esta passagem de cor e salteado. Nós sabemos muito bem que Deus diz para Samuel: eu não olho o exterior, eu não olho as roupas, eu não olho a aparência, mas eu olho o interior, eu olho o coração. E Samuel chega na casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel, com esta recomendação de Deus, que ele não deveria ser levado pelo exterior. Eu penso que nos dias do Facebook, do Instagram e de outras redes mais, WhatsApp e YouTube, enfim, todas essas redes sociais, eu penso que seria difícil para Samuel ungir um novo rei para Israel. Porque nós vivemos no tempo das melhores poses, nós vivemos nos tempos onde nós escolhemos a pose, o jeito da sombra, a maquiagem, o jeito do cabelo, a postura. Nós temos a opção de escolher tudo isso. Nós temos a opção de deletar e mudar se aquilo não ficou bom. Mas aqui Deus está dizendo para o profeta que ele não via o exterior. Então ungir um novo rei nos tempos que nós vivemos não seria uma tarefa fácil nem mesmo para o profeta Samuel. Porque nós vemos o exterior. Nós vemos aquilo que não é literalmente o que as pessoas são. Sabia? Pesquisas recentes dizem que 80% de tudo isso não é o que a pessoa de fato é. Uma foto não retrata uma vida. Uma pose não retrata uma vida. Mas nós somos levados pelo julgamento. Nós vivemos na concepção dos julgamentos. Nós julgamos de acordo com o que nós recebemos e vemos. Nós tomamos opinião e hoje nós temos diversas pessoas com o nome de influencers que estão mudando as posições, mudando as concepções e tendo milhões de pessoas seguindo, porque elas têm o poder de influenciar através dos seus julgamentos, das suas concepções e do seu modo de vida. Samuel chega na casa de Jessé e vê todos os filhos assentados numa mesa. A pergunta que você, não sei se você já não fez, por que que Davi foi mandado para o campo pastorear as ovelhas? Por quê? Os 7 estavam aqui, mas faltava um. Por que que ele estava no campo e não estava aqui nesta reunião, onde haveria a unção do novo rei de Israel?
É uma pergunta que todos nós devemos fazer. O que estava acontecendo? E provavelmente, Davi havia sido vítima de um julgamento. Porque o homem ruivo, ele tinha um sinal, o sinal da maldição. Ser ruivo e ter olhos claros naquela nação era algo extremamente, podendo ser um sinal que era um homem rejeitado. Então, o ruivo, esse branquelinho aí, ele vai pastorear ovelhas. Certamente não é ele que vai ser o rei. E alguns historiadores dizem que quando ele saiu da casa de Jessé para ir para o campo pastorear as ovelhas, ele compôs o salmo que nós mais conhecemos na nossa vida. Indo para o pasto, sendo vítima de um julgamento, alguns historiadores dizem que ele proferiu as seguintes palavras: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, Ele refrigera a minha alma. Ele guia-me pelas veredas da justiça, pelo amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei nenhum mal, porque Ele estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. E naquela mesa que estão os meus irmãos reunidos, o Senhor prepara uma mesa para mim, na presença dos meus adversários. E Ele unge a minha cabeça. Davi foi ungido na frente de todos os irmãos. Porque o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Deus sabia que só Davi podia ser, tinha condições de ser o novo rei de Israel. E de quem vêm os julgamentos? O julgamento sempre vem dos opostos. É o gordo que julga o magro. É o feio que julga o bonito. É o rico que julga o pobre. É o inteligente que julga o desprovido de inteligência. É sempre dos opostos. E nós vivemos imersos nisso. Sem querer, nós viramos juízes. Nós fazemos contrapontos. Nós damos a nossa opinião. E nós acabamos julgando. Porque nós queremos sermos os únicos detentores da verdade. Mas a verdade, ela não é absoluta só na minha ótica. Eu também preciso entender o que para você é verdade. E debaixo da verdade de Deus, saber qual é a coisa certa. Agora, qual caminho tomar para poder não ser vítimas do julgamento? Julgamentos que destroem, que encerram bênçãos, julgamentos que mutilam espiritualmente,
julgamentos dos quais muitos de nós aqui assentados carregamos as marcas e as cicatrizes dele na nossa alma. Porque ouvimos maldições, porque ouvimos palavras declaradas, e que achamos que foram resolvidas, mas no nosso consciente, elas estão ali guardadas num baú, porque nós acabamos lembrando dela, e acabamos sofrendo por elas. O que fazer? Quais caminhos tomar para que os julgamentos, eles não mais façam parte da nossa vida e também não nos atinjam mais? Porque nós somos vítimas diariamente disso tudo. Então o que fazer? Primeira lição: fale palavras abençoadoras. 1 Judas capítulo 1, versículo 16. Estas pessoas vivem se queixando. São os famosos amigos cemitério. Nada tá bom. Nada tá legal. Você chega perto e dá desânimo. Se queixa do governo, se queixa do trabalho, se queixa da roupa, se queixa enfim. Tudo tá ruim, nada tá bom. Não se contenta com nada. E tudo que é dos outros presta, menos o que é dela. Amigo cemitério. Nós precisamos começar a declarar palavras de bênçãos, ao invés de murmurarmos. Nós precisamos ter atitudes de homens e mulheres abençoadores, que creem no poder de Deus, e que sabem que existe um plano muito mais perfeito do que tudo isso que nós estamos passando, porque é momentâneo. Isso tudo que estamos vivendo, este momento na nossa história, é momentâneo. Vai passar, daqui a pouco, passado. O que nós precisamos é, neste momento presente, sermos homens e mulheres abençoadores. O momento é agora. Não vai ter mais oportunidade de você se reunir aqui no mesmo dia, no mesmo horário. Acabou. 1º de maio, 6h, começou a nossa reunião. Das 6 até agora, passado. Não perdemos, não temos como fazer mais nada com ele. Futuro, incerto. Qual o momento? Agora. Então, precisamos ser homens e mulheres abençoadores, que dizem palavras abençoadoras, que testemunham das bênçãos e que promovem as bênçãos. São 3 situações diferentes. Declaro as bênçãos, promovo elas, participo delas. Porque quando pensamos em bênçãos, só pensamos em sermos abençoados. Mas também necessitamos de abençoar e sermos participantes do testemunho delas. Segundo, seja satisfeito com a vida que você leva. Seja satisfeito com a vida que você leva. Eu sou satisfeito com a vida que eu levo, para a honra e glória do nome de Jesus. Nós não precisamos de muito, mas nós somos iludidos
com a necessidade de cada dia querer mais. E de mais em mais, um dia a gente se depara, como o rei Salomão disse: tudo é vaidade, tudo passa. Devia eu ter pedido a Deus sabedoria, para poder entender. Paciência para suportar as coisas que eu não posso mudar. Força para poder lutar por aquelas que eu posso. E sabedoria para discernir qual é qual. Então estejamos nós satisfeitos com a vida que nós temos. Nós corremos tanto, fazemos tanto, com o sonho de que se amanhã eu conseguir, e se amanhã eu fazer, se amanhã, nós abandonamos o momento e passamos a viver em função de um futuro. Se não está no nosso domínio, não está no nosso poder lidar com o futuro. Está? Alguém sabe o que vai acontecer amanhã? Você sabe o que vai acontecer amanhã? É incerto. Ninguém sabe. Lidar com o futuro é algo que não compete a nós. Compete a nós lidar com o momento. E no momento, estejamos nós satisfeitos com a vida que temos. Com aquilo que Deus nos dá. Com aquilo que Jesus promove a cada um de nós. Sejai vós, pois, agradecidos. Os lírios do campo, eles não plantam e não semeiam. Mas tampouco o saudoso rei Salomão conseguiu se vestir como eles. As aves, os passarinhos, eles não trabalham. Mas Deus não deixa faltar para eles nada. Se Deus cuida de tudo, então por que não vai cuidar de nós, que somos a sua obra-prima? Só de termos essa certeza, deveríamos estar jubilosos e alegres com a vida que temos. Terceiro, diga não para a sua carne. Diga não para a sua carne. Crucifique todos os dias a sua carne. Leve para o Calvário todos os dias a sua carne. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele falou sobre as 3 condições do homem. O homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. E ele exorta a igreja de Corinto: sejai vós, pois, homens espirituais, maduros, que promovem os frutos do Espírito, os mesmos frutos que ele escreve aos cristãos da Capadócia ou aos Gálatas: amor, alegria, temperança, fé, domínio próprio. Quando eu gero estes frutos no meu coração, eu crucifico a minha carne. E então, no que nós cremos como doutrina da Igreja do Nazareno, eu então sou inteiramente santificado. Eu subjugo a força do pecado. Eu não extingo ela, mas eu subjugo ela, porque eu tenho na minha vida os frutos do Espírito Santo.
quando eu crucifico a minha carne, eu não posso fazer apenas uma vez e achar que está bom, mas todos os dias nós crucificamos a nossa carne, todos os dias, porque se eu descuidar, eu caio e volto à natureza do homem natural. Então, vigie, observe, cuidado, para poder assim crucificar a sua carnalidade todos os dias. Pastor, mas um crente batizado necessita de fazer todos os dias? Todos os dias. Todos os dias. Senão, nós vamos voltar à natureza, ao homem natural. Quarto, pare de se autopromover. Pare de dizer, eu sou o melhor, sem mim não funciona, sem mim esse lugar não vai, sem o meu trabalho esse lugar não anda, essa empresa não anda. Para de se autopromover, ninguém é insubstituível, e todos nós devemos reconhecer que temos dons e talentos, todos nós temos, todos nós. Precisamos entender e sermos submissos à vontade de Deus. Davi poderia até imaginar que estava sobre ele a unção, mas quando alguém disse para ele, vai para o campo pastorear as ovelhas, ele não resignou e disse, não, eu preciso também ficar. Se os 7 irmãos seus estivessem reunidos para uma convenção familiar, e só você, não convidado, mas sabendo que todos os demais estariam, qual seria a sua reação? Você iria para o campo pastorear as ovelhas? Ou você ia levantar um pé de guerra e dizer, eu também sou membro dessa família, e eu quero saber o que vai acontecer? Eu sou do time que bateria e falaria, eu vou ficar, porque eu também sou irmão. Eu sou desse time. Eu sou um homem, como qualquer um. Mas, ele entendeu que havia um propósito nisso tudo. Não deve ser nada comigo. Eu vou então fazer aquilo que é a minha obrigação. Pare de se autopromover. Sabe por quê? Porque no coração dele, indo para o campo, Deus testificou que havia uma mesa preparada na presença dos adversários dele, porque os irmãos eram os adversários. Deus testificou e ele compôs o salmo e disse assim, porque preparas para mim uma mesa, e na presença dos meus adversários, eles vão ver o óleo ser derramado sobre a minha cabeça. E quer que eu te fale uma coisa? Os julgamentos não vêm de quem está muito longe, não. O julgamento vem de quem está pertinho. Quer ver uma coisa? José, quando chegou na mesa, para contar o sonho que teve, dos feixes, do feixe dele que ficou em pé, e o feixe do pai dos 11 irmãos se curvou, naquele momento, o julgamento dos irmãos foi, nós precisamos acabar com a vida desse menino, desse sonhador. O julgamento às vezes está muito próximo. Ele vem de pessoas que estão muitas vezes ao nosso redor.
próximo. Davi poderia dizer: não, eu sou o caçula, eu vou ficar. Não, ele fez aquilo que o Senhor havia proposto no seu coração. Ele foi obediente. Preste atenção. A obediência, ela destrói qualquer julgamento. A prova está aqui. Davi fez aquilo que foi mandado fazer. Vai para o campo pastorear. E quando ele retorna, quando ele chega na mesa, Deus testifica ao coração de Samuel: é esse Samuel, é esse que vai ser o novo rei de Israel, porque eu não vejo ele ruivo, eu não vejo os olhos dele claro, eu não vejo a estatura dele, mas eu vejo a integridade do coração. O julgamento é capaz de ver o exterior, mas o julgamento é incapaz, é cego, mediante o teu interior, mediante a tua reputação. O julgamento pode ferir a tua carne, mas ele não fere a tua convicção. Ele não fere a tua convicção. Quinto, seja sincero sobre quem você é. Reconheça quem você é. Nós precisamos todos os dias fazer esta autoanálise em entender quem nós somos. Quem nós somos para a nossa família. Quem nós somos no nosso hall de amizades, quem nós somos no nosso trabalho, quem nós somos. Identifique-se. Há pessoas sem identidade, porque não conseguem saber quem são. Nós precisamos entender qual é o nosso papel em Cristo Jesus, quem você é. Quem eu sou em Cristo Jesus, qual o meu papel nisso tudo? Não faça no piloto automático, não faça com o piloto automático ligado, não, mas faça convicto da tua identidade. A tua identidade em Cristo Jesus, ela te faz alguém grande e vitorioso. Esse mesmo Davi aqui ungido em 1 Samuel 16, foi o mesmo Davi que derrotou Golias. Alguns versículos à frente, mas ele sabia quem ele era. E por que ele estava sendo chamado como rei? Saul até tentou dizer: pega a minha armadura, tentou colocar, mas não coube, era grande demais, porque aqui diz que ele era de baixa estatura. A roupa do meu irmão não serve para mim, que não serve para o outro. Aquilo que eu fui chamado para fazer, ninguém mais pode fazer, só eu faço, e assim também é com você. A igreja não está bem, o evangelismo não vai bem, os irmãos não vão para a rua evangelizar, eu não vejo isso, eu não vejo aquilo. Sabe por quê? Porque eles estão fazendo o que foram para chamar, e talvez você não foi, e por você não ir, está faltando ceifeiros na obra do Senhor. Identifique-se. Ao invés de julgar que as coisas não vão bem,
Observe o porquê não está indo bem e veja se não está faltando a tua contribuição, o teu papel ser desempenhado. Os escultores antigos, os escultores da Roma antiga, eles faziam suas estátuas. E o barro, a argila, ela precisava de um tempo certo para a cura. E quando eles faziam com muita rapidez, a cura era rápida, então a estátua trincava. E eles usavam cera para poder remodelar a estátua. Só que isso era um problema, porque tirava a originalidade da escultura. E quando havia as exposições, os homens que eram os que iam julgar as esculturas, eles faziam a seguinte pergunta: esta é sincera? Esta estátua é sem cera? Ela está no original? Ou tem algo modelando ela? Meus irmãos, sejamos nós, homens e mulheres, experimentados de tal maneira que no nosso processo de formação não tenhamos trincas, e sejamos sinceros, homens e mulheres sinceros diante de Deus, porque assim como a Bíblia diz, nós somos cartas que o mundo está lendo. Talvez você não tenha percepção daquilo que você é, mas a Bíblia diz que eu sou uma carta que o mundo está lendo, e todos os dias as pessoas veem em nós a luz de Cristo brilhando. Seja sincero com você mesmo. Observe e veja quais as suas forças, mas também quais as suas fraquezas. Isso não é pecado, isso é reconhecimento. E Deus requer que nós sejamos conhecedores de quem nós somos. Porque como que eu vou entender a dor e a vida do próximo, se eu não consigo entender a minha? É algo totalmente, se eu não entendo a minha vida, como que eu vou entender a do próximo? Eu preciso ser sincero. Sexta e última: confie plenamente em Deus. Confie no poder de Deus. Confie que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo os seus desígnios. Vai para o pasto pastorear. Davi foi, mas ele confiava, ele sabia que o Senhor era o pastor dele, e que levava ele por pastos verdejantes. Confiar em Deus é isso. Confiar em Deus é o que o irmão Éder pregou na quarta-feira. O avião entra na turbulência, todo mundo desesperado, mas o menino sentado do lado não estava desesperado e chamou a atenção. Por que que você não está desesperado? Eu não estou desesperado, porque o meu pai é quem pilota esse avião. O meu pai é quem governa essa terra. O meu pai foi quem criou tudo pelas ordens da sua voz. Eu preciso confiar e saber que Deus está assentado no seu alto e sublime trono, e que tudo está debaixo das suas mãos. Não há nada que Ele não possa saber, e não há nada que Ele não possa fazer.
confie no Deus que você serve. Confie em Deus Todo-Poderoso. Ele é capaz de tirar qualquer julgamento prematuro feito contra a sua vida. Não vai dar certo. Esse vai ser igual ao ciclano, ao beltrano. Nunca vai prosperar. Desse jeito, vai acabar em nada. Tá vendo? Eu falei palavras que foram ouvidas, mas que Deus tem o poder nesta noite de aniquilar, de quebrar, de despedaçar em nome de Jesus. Palavras declaradas contra a tua vida, contra o teu casamento, contra a tua família, contra os teus filhos. Nesta noite, todos esses julgamentos, o poder do Espírito Santo de Deus vai lançar por terra, em nome de Jesus. Fique de pé, nós vamos orar como igreja de Cristo. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Se por acaso houver no teu coração algum julgamento que você recebeu, algo que você ouviu ou que você mesmo falou, você foi juiz de uma situação, você declarou algo sobre a vida de alguém, eu quero orar com você nesta noite. Pai Santo, no nome do Senhor Jesus, nesta noite, nós quebramos, nós aniquilamos, nós amordaçamos qualquer forma de julgamento, aquilo que possa ter aniquilado a vida do meu irmão, da minha irmã, aquilo que pode ter tirado a paz, palavras ouvidas na infância, meu Deus, palavras, meu Pai, ouvidas no ventre, ó Pai, a maldições lançadas ainda no ventre, meu Pai, em nome de Jesus, nesta noite, como igreja de Cristo, unidos numa só fé, nós declaramos libertação sobre todos esses julgamentos. Não vai dar certo, tinha que ser assim, tá vendo? Eu falei a vida inteira, meu Pai, em nome de Jesus, que essas palavras estejam sendo queimadas, tiradas da mente, do coração, traumas, meu Pai, recebidos por julgamentos precoces, ó Deus, em nome de Jesus, nós aniquilamos nesta noite, meu Pai, no poder de Jesus, está depositado aos pés da cruz do Calvário e lavados pelo sangue de Jesus. Eu não poderia encerrar este culto sem te apresentar Jesus de Nazaré, aquele que não julgou. Ele não julgou, mas ele disse para Maria Madalena: ninguém te atirou uma pedra, eu também não atiro nenhuma, vai e não voltes a pecar mais. No seu último suspiro, no Calvário, ele disse para o bom ladrão, que roubou o céu no último momento: você vai estar comigo no paraíso, ainda hoje. Se nesta noite haver alguém aqui, que queira entregar a sua vida para Jesus, você chegou neste lugar de oração, decidida a mudar a tua vida, a reescrever a tua história, a virar a página do livro da tua vida. Este é o momento de encontrar-se com Jesus, aquele que não julga, aquele que nos propõe uma vida nova, uma vida em abundância, uma vida nova no seu Espírito Santo,
Há alguém aqui nesta noite que queira render-se ao senhorio de Jesus e entregar a sua vida a Ele como único e suficiente Salvador? Se há alguém, levante apenas a tua mão e o obreiro vai até o teu banco. Há alguém aqui nesta noite que queira entregar a sua vida para Jesus? Aleluia! Santo, santo é o Senhor. Amém, amém. Nós vamos orar neste momento. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, que esta palavra, ó Deus, possa transformar os nossos corações, que nós possamos, ó Deus, refletirmos nela, para entendermos, ó Pai, a magnitude, ó Pai, daquilo que o Senhor nos comunica. Não importa a aparência, porque Deus não vê a aparência, mas Deus vê o coração. Ore aí no teu banco, porque o Senhor está a receber aquilo que o teu coração confessa a Ele. Diga a Ele: Senhor Jesus, a tua palavra tem me moldado. Eu desejo nesta semana ser um instrumento teu, em nome de Jesus. Teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus, que os céus fechados se